Vamos lá, mais uma atuação do lesa pátria Eduardo Bolsonaro, conhecido mais como Eduardo Bananinha, filho do Bolsonaro, que agiu mais uma vez contra o Brasil, dessa vez obstruindo a justiça brasileira e ajudou a violar a nossa soberania brasileira. Dessa vez ele já tem um histórico, né, de agir contra o Brasil, e dessa vez ele ele deu fuga, ajudou a dar fuga um soldado israelense, né, condenado, né, procurado pela justiça brasileira, procurado por crimes de guerra, né, e terrorismo, etc., não posso falar, né, genocídio, e no qual ele estava tirando férias. Esse soldado saiu lá do genocídio, né, e veio tirar férias no Brasil. E aí Eduardo Bolsonaro grava um vídeo em apoio. Foi um dos primeiros parlamentares a se movimentar quando ele soube que o soldado estava aqui, estava sendo procurado pela justiça brasileira. Ele gravou um vídeo em apoio ao soldado, né, e diz depois ao jornal de Israel, Eduardo Bolsonaro diz ao jornal de Israel, com todo orgulho, que ajudou o cara da fuga, a sair do Brasil, né? Ou seja, nem dando tempo para a Polícia Federal agir, né? Agora, isso é inaceitável, isso deveria dar cadeia, isso é um crime, né? Obstrução de justiça é crime, né? O que Israel fez, a embaixada israelense, no caso o soldado foi procurar lá a embaixada, que ajudou a dar fuga, violou as nossas leis, né? Ele era para ser detido pela Polícia Federal. Ele já era investigado. Ele já era para ser detido pela Polícia Federal. Todos esses caras que saem de genocídio, né, seguido pelo regime sionista, eles terão problemas em outros países. Vide aí o general que foi para a Itália, que está em risco de ser preso. Lá na Itália, um general que comandou o genocídio em Gaza. Então, seria a mesma coisa que a gente tivesse pós-Segunda Guerra Mundial, os nazistas saindo, fugindo da Alemanha, né, os nazistas cometeram crimes de guerra, assim como esse israelense, e as pessoas ajudando o cara e está tudo de boa. E não está. E o Eduardo Bolsonaro, pior, ele se gaba, ele se orgulha e expõe isso, e diz que ajudou, né, atrapalhando o trabalho da Polícia Federal, ajudou o cara da fuga. Em confissão escandalosa, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou à imprensa israelense que coordenou o contra-ataque junto ao governo de Israel para obstruir a justiça brasileira e facilitar a fuga de Yuval Wagdani, o soldado israelense acusado de crimes de guerra no genocídio em curso em Gaza e alvo de investigação no Brasil. A imprensa israelense, Bolsonaro, o pai, se gabou sugerindo que sua campanha virtual, em coordenação com o Ministério de Assuntos da Diáspora, teria feito o caso ter sido encerrado, o que é uma mentira, não é verdade, né? Pois o processo segue tramitando. Em outras palavras, o deputado admite que usou a sua alegada influência política para interferir nos trabalhos da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro a serviço de interesses estrangeiros e em coordenação com o país hostil ao Brasil, obstruindo a justiça e violando nossa soberania nacional. É exatamente isso. Esse é o texto da FEPAL. É inaceitável isso. E esse Eduardo Bolsonaro segue impune. Ele faz isso porque ele sabe que ele vai ficar impune, né? Eu não sei se a Polícia Federal aliviou para o soldado, né, porque não reteu o passaporte do cara. Se o Eduardo Bolsonaro entrou em contato com ele, com o soldado, é claro que a Polícia Federal também tinha esse mesmo alcance, certo? E a Polícia Federal deveria, como é que fala? Monitorar todos os genocidas, essa galera da IDF que sai lá diretamente do genocídio, para o Brasil, né? Porque muito provável não, é certo que eles cometeram crimes de guerra, porque aquilo ali não é uma guerra, né? É um genocídio.
é simplesmente assassinatos de crianças e mulheres. Então, sim, Eduardo Bolsonaro conspirou com Israel para dar fuga a soldado investigado no Brasil. Então, como eu ia falar, Eduardo Bolsonaro, já não bastasse ele ter ido lá nos Estados Unidos pedir sanções contra o Brasil, como é que pode um deputado que só age contra o Brasil pedir sanções contra o Brasil? Isso saiu em todas as mídias, tá? Não estou inventando, não. Até fiz um vídeo aqui sobre isso. Ele pediu sanções contra o Brasil, alegou que estamos vivendo uma ditadura. Em pleno governo Lula. Estamos vivendo uma ditadura e pediu sanções. O cara foi lá, né, e numa audiência falou que basta um soldado e um cabo para dar golpe militar no país. O cara se alinha ao discurso golpista do Bolsonaro e segue impune, né? Propagador de fake news a rodo e segue impune. Conspira contra o Brasil, obstrui a justiça brasileira, viola nossa soberania nacional e segue impune. Quando que esse lesa-pátria vai ser preso? Esse cara já deveria ter sido preso. Esse cara ameaçou um deputado, é só vocês darem um Google aí, vocês vão ver o vídeo. Eduardo Bolsonaro ameaçando um deputado do PT, né? Xingando, partindo para cima, querendo dar porrada. Quebra de decoro, nem caçado foi. E na hora que ele está atacando esse deputado, ele fala, olha, eu perco meu mandato aqui, mas com dignidade. Ele mesmo sabe que ele está cometendo irregularidades. Ele sabe e ele segue impune. É impressionante. É isso. Esperamos que ainda haja alguma justiça nesse país, né? Os filhos do Bolsonaro já eram para estar presos, Carluxo, Eduardo Bolsonaro e outros, né? Tiveram casos arquivados aí de rachadinha, etc. É impressionante, né? Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é importante, comente aí, né? Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, tamo junto na luta, valeu, falou e sem anistia.